Deputado, em relação à Comissão Interamericana de Desenvolvimento Humano, que está com uma equipe no Brasil já, chegou hoje, fica até sexta-feira para tentar entender, é uma relatoria sobre liberdade de expressão, vem com um enfoque específico para saber o que está acontecendo no Brasil. Que expectativas o senhor tem em relação a isso, sabendo que, por exemplo, a gente tem como vice-presidente da CIDH, um dos vice-presidentes é um advogado ligado ao Gilmar Mendes. Bom, Lacombe, antes de entrar na questão da Comissão Interamericana, eu queria só estender um pouco o comentário da Ana em relação ao Irã, né? Depois que eu li a postagem da Ana no Twitter, eu comecei a dar uma olhada também, e a aproximação do Brasil com o Irã tem sido muito mais profunda do que a gente, às vezes, fica na memória superficial. Nós lembramos que o Alckmin foi um dos únicos representantes das democracias ocidentais para comparecer na posse do presidente do Irã em julho do ano passado, né? Aquela icônica foto do Geraldo Alckmin ao longo de todos os líderes dos principais grupos terroristas do mundo, né? Ele está numa foto com outros, acho que se eu não me engano, dão 7 líderes desses grupos terroristas, e desses 7, 6 já foram executados. E um discurso constante do Donald Trump agora é que ele sabe que o Irã quer assassiná-lo, tem notícias ou boatos de que o pessoal do Irã quer assassiná-lo, ele já deixou um recado, que se o Irã assassiná-lo, o Irã será obliterado da face da terra. E aí, essa aproximação do Brasil com o Irã só nos coloca numa situação ainda mais prejudicial. E uma coisa que eu quero lembrar para todo mundo que está nos assistindo agora, é que quem acompanha o Elon Musk há muito tempo, ele faz muitas críticas a figuras públicas internacionais, ele às vezes adjetiva essas figuras públicas como o primeiro-ministro do Reino Unido, que ajudou a cobertar, né, aquele estupro de 250 mil crianças por imigrantes, né? Mas a única vez que se tem notícia do Elon Musk fazer uma ameaça direta a uma figura pública internacional, a única vez que ele fez uma ameaça direta foi contra o Alexandre de Moraes. Na época que ele fez essa ameaça, que mark my words, né, gravem minhas palavras, você ainda será preso, ele não era parte da administração dos Estados Unidos, nem tinha pulado de cabeça na campanha do Donald Trump. Agora, ele é responsável por um departamento que investiga os gastos do governo. E para sorte dele, olha como é que o destino é engraçado, né? Para sorte dele, durante esse pente fino de onde o dinheiro americano estava sendo gasto de forma criminosa, ilegal, até mesmo para manipular o debate e as eleições em outros países, aparece para ele o TSE e Alexandre de Moraes. Vocês pararam para pensar na a coincidência disso? Ele tem sua rede derrubada aqui no Brasil, é multado pelo Alexandre de Moraes, tudo de forma ilegal, tudo sem seguir o devido processo legal, sem seguir a nossa Constituição. O SpaceX, o X, inclusive ele foi envergonhado diante do mundo inteiro por conta dessas decisões do Alexandre de Moraes. E aí, alguns meses depois, ele está à frente de um departamento que, ao investigar, descobre que, de forma ilegal, o dinheiro do pagador de imposto americano foi enviado para o Brasil para trabalhar junto com o TSE para manipular as eleições no Brasil. Pode ter certeza que isso é uma das coisas que está passando na cabeça do Alexandre de Moraes agora. É como se você ofendesse e jogasse pedra na cabeça de um colega do seu bairro para depois de 2 anos descobrir que esse colega do bairro virou o delegado da polícia. Que agora você vai ser preso a qualquer momento. Então, assim, isso passa na minha cabeça, né? As coincidências, né? A forma como o mundo dá a volta, o Constantino falou, capota mesmo, né? Agora, vamos lá. Em relação à Comissão Interamericana, serão, durante essa semana, audiências feitas, primeiro na segunda-feira, com membros do governo, na terça-feira, com cidadãos civis, com civis comuns, para relatarem exatamente como eles foram censurados. Na quarta-feira, com autoridades do Estado, então vai ter ali autoridade da Câmara dos Deputados, do Senado, acho que do Executivo também, mais alguns, talvez até mesmo do STF, do Judiciário, então muito provavelmente que seja. E depois, em São Paulo, eles vão vir outras pessoas também, quinta e sexta, eles já vão para Rio de Janeiro, se eu não me engano, e para São Paulo para ouvir e ter audiência também com entidades, organizações não governamentais, associações e pessoas também, né, CPFs que foram censurados.
Tá, tem coisas estranhas nessa visita, mas ao mesmo tempo a gente vê um pouco de esperança de levar para o mundo o que está acontecendo. O que são as coisas estranhas? Eles chegam no Brasil e a primeira conversa que eles têm, as primeiras pessoas a serem ouvidas são justamente os censores. É o pessoal da AGU, é o pessoal do governo Lula, que eles vão sentar com eles amanhã. Então, isso já me causou estranheza. Porque, afinal de contas, eu mesmo participei e ajudei a organizar 2 comitivas de deputados federais para ir até eles para fazer uma denúncia. Carla Zambelli foi umas 2 vezes, Paulo Figueiredo foi outras vezes, Paulo Faria, advogado do Daniel Silveira, também foi, os advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro também foram. Então, assim, são centenas, se não milhares, de denúncias de censura no Brasil que chegou até as mãos do Pedro Baca. Sem falar que nós fizemos aí uma mobilização nas redes sociais nos últimos dias e eu sei que eles receberam dezenas de milhares de e-mails de pessoas relatando formas de censura ou mostrando a preocupação com a liberdade de expressão no Brasil, depois que nós divulgamos o e-mail deles e pedimos para qualquer pessoa que tivesse sido censurada em algum momento que ela entre em contato, que ela faça um e-mail relatando a sua história. Explodiu a caixa de e-mail da RELE, né, Relatoria Especial de Liberdade de Expressão, que através do e-mail que eles nos enviaram. Daí nós temos um contato com 2 assessores do Pedro Baca que nos passa algumas informações, nos ajuda a direcionar a escolha do relator a alguns casos específicos, como, por exemplo, a Carla Zambelli, que é uma deputada federal mais bem votada do Brasil, que foi cassada por causa das suas palavras, que o Alexandre de Moraes determinou que essas palavras são ilegais e criminosas. Nós temos 2 advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, o doutor Ezequiel e a doutora Carolina, que também, né, conseguiram uma audiência com o Pedro Baca. Eu consegui uma audiência com ele também. Mas quando a gente recebeu essa confirmação dessa audiência, desse momento para poder relatar os casos, é em torno de 10 minutos para cada um. Agora, sinceramente, 10 minutos não dá nem para começar a arranhar a superfície desse abismo que virou essa censura, essa estrutura de censura no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo hoje, onde eu tentei resumir da forma mais coesa possível, gravei em inglês, mostrando assim, os casos mais gritantes de censura por conta do Alexandre de Moraes e essa ditadura do judiciário, e marquei o Pedro Baca, enviei o link para os assessores dele, mandei no e-mail dele também o documento, o PDF, com o link das manchetes dos principais casos de censura, e pedi para o pessoal no Twitter para marcar ele, marcar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, marcar o próprio Pedro Baca, o perfil pessoal dele. Eu espero que ele assista isso para ele entender. 10 minutos para cada um de nós, gente, não dá. Imagine o advogado Daniel Silveira tendo a chance de sentar lá e ele só tem 10 minutos para explicar o que aconteceu com o Daniel Silveira. Ou a Carla Zambelli ter 10 minutos para explicar o que foi feito com ela. Ou o advogado do Bolsonaro, que eu acredito também que a esse momento já deve ter conseguido uma audiência. Até passei o contato do assessor do Pedro Baca para ele. Não dá. 10 minutos, infelizmente, não dá para explicar o que está acontecendo. Mas nós conseguimos que eles viessem ao Brasil. Aí um dado que me chama a atenção. Eles costumam visitar muitos países. Mas depois que Trump assumiu a presidência, o primeiro país que eles decidiram visitar foi o Brasil. Logo depois que o Trump deu sinais de que iria cortar o repasse dos fundos para a OEA se eles não, mostrassem serviço, realmente fossem atrás e defendessem os direitos humanos dos países que ou são ditadura ou estão prestes a virar ou são uma espécie de semi-ditadura, como é o caso do Brasil. Então o Brasil é o primeiro país que eles decidem fazer essa visita, vão nos escutar, vão escutar algumas associações, estão recebendo inúmeros relatos nesses dias através dos e-mails que a gente está divulgando, e são muitos relatos, os assessores deles mesmos falam isso para a gente, e vão escutar também uma reunião com o advogado do Bolsonaro. Esse relatório, se esse relatório conter nem que seja 20% do que está acontecendo no Brasil, isso vai ser completamente desmoralizante para o STF. Vai acabar com qualquer autoridade dos nossos ministros da Suprema Corte, que adoram viajar pelo mundo para falar sobre liberdade de expressão e democracia e luta contra o autoritarismo. Eles adoram, é uma das coisas que são viciados em fazer. Se sai um relatório do tribunal, da comissão,
dizendo que a liberdade de expressão do Brasil está em risco justamente pelas decisões daqueles que deveriam resguardá-la, você pode ter certeza que não vai ter Barroso indo mais para Yale ou Princeton, como ele estava agora na semana passada ou retrasada, nem Alexandre de Moraes viajando na Europa para dar palestras sobre democracia. Isso vai acabar com a reputação deles, com a reputação da nossa Suprema Corte e fará com que os olhos do mundo se voltem para o Brasil, que hoje é o laboratório de como se implementar uma ditadura com fachada de democracia. E pior, com fachada de salvar a democracia. Esse é o que nós estamos tentando mostrar para o mundo que acontece aqui. Bom, então é isso, né? A gente está aí tentando direcionar as audiências do Pedro Baca para aqueles casos que são os mais sérios aqui no Brasil. Revista Oeste, né, um caso que a gente considera sendo um sério também, afinal de contas é o caso da criatividade para censurar. Né? Nós temos aí o Brasil Paralelo, líderes religiosos que tiveram suas contas derrubadas, artistas, comediantes que tiveram contas derrubadas. Então, algumas dessas pessoas estão recebendo as informações de confirmação, mas outras, infelizmente, estão com medo. Né? Que é uma coisa que eu vou falar para ele, que muitas pessoas que foram censuradas não se sentem à vontade de ir lá e relatar os seus casos, porque elas sabem que assim que essa comissão entrar no avião e ir embora, a perseguição contra elas irá dobrar. Mas é isso, essa semana muita coisa vai acontecer e eu espero que no próximo domingo vocês possam noticiar coisas boas. Deputado, para aproveitar esse finzinho do seu tempo aqui com a gente, o Robson Silva no chat pergunta: o senhor vai ser ouvido por essa missão da CIDH? Vou, é a terceira vez que eu vou sentar com o Pedro Baca. 2 vezes foram com comitivas, né, que a gente levou na sede da OEA em Washington. E agora vai ser finalmente com ele vindo aqui para pegar mais informações para fazer o relatório sobre o Brasil. Então eu terei, de acordo com o que eu vi, terei 10 minutos. Aí tem uma outra questão, que até é bom que eu possa falar isso. Nós estamos tentando organizar uma espécie de audiência pública com o grupo dessa comissão no plenário do Congresso. Nós reservamos já o plenário, estamos em negociação, nós temos acho que 30 deputados e 2 senadores que foram censurados diretamente, e nós queremos criar uma situação onde a comissão escute todas essas pessoas junto, em uma sala. Seria no plenário, que a gente já reservou lá no Congresso. Nós estamos aguardando a confirmação do Pedro Baca para ver se ele... É Pedro Vaca, mas se fala Pedro Baca, né? Para ver se ele topa. Se ele topar, eu tenho certeza que seria assim, sensacional, né? Termos a comissão lá, numa mesa do plenário, com todas as pessoas censuradas, relatando os seus casos. Eu acho que isso teria um símbolo muito maior e nos ajudaria muito. Esse negócio eu tenho uma pergunta, posso abusar? Claro, Ana, só um instantinho. Esse negócio de palavra com V em espanhol, com som de B, eu me lembro dos argentinos, quando morei em Florianópolis, falando binte, não era 20, era binte, então era um negócio que me incomodava. Mas vamos aproveitar esse tempinho final, deputado, faz a pergunta, Ana. Gaia, você sabe se alguém vai trazer o caso, porque para mim é muito emblemático e esse nome eu também já ouvi aqui nos bastidores da política americana, que é o nome do Felipe Martins, a falsificação da entrada dele no sistema migratório dos Estados Unidos. Você sabe se alguém vai participar dessa audiência trazendo o nome do Felipe Martins, o caso do Felipe Martins? Porque até isso nós tivemos, né? O nosso Congresso pediu para ouvir Felipe Martins e isso foi negado. A Casa do Povo quis ouvir Felipe Martins e o povo não teve o direito de ouvir Felipe Martins. Você sabe se esse importante caso vai ser colocado nessa equação dessa visita? Olha, um dos nomes que a gente mais está frisando como sendo de suma importância para entender o que está acontecendo aqui é justamente Felipe Martins e Daniel Silveira. São os 2 nomes que, como indivíduos, assim, que a gente acha que... e Luciano Hang também, né, que ficou 2 anos sem suas redes sociais por um emoji de joinha num grupo de WhatsApp. São os 3 nomes que a gente está frisando muito a importância de que essas pessoas sejam ouvidas. Obviamente, o Felipe Martins não poderia estar presente, seria representado pelo Sebastião Coelho, seu advogado. Falei com o Sebastião hoje, perguntei para ele se ele já recebeu um e-mail de confirmação. Ele disse que ainda não, que ele ia ver com outro advogado do Felipe Martins, que eu acho que é Ricardo o nome dele,
para ver se esse teria recebido. Acho que depois do programa, mais tarde, eu vou entrar em contato com ele novamente. O Paulo Faria já falou, e a questão é, o Paulo Faria, inclusive, já falou também com o Pedro Baca, contando a situação do Daniel Silveira. Então, uma reunião deles aqui seria apenas para reforçar algo que o Pedro Baca já sabe. E o Luciano Hang ainda ficou de confirmar se ele enviaria um e-mail relatando o seu caso. Eu só tenho uma coisa a dizer, gente. Se nós não aproveitarmos esse momento agora para divulgar o que está acontecendo no Brasil, para conseguir resgatar pelo menos um pingo de sanidade, um pingo, então a gente tem que desistir logo. Senta no meio-fio, chora, não reclame depois se os seus filhos forem presos por falar algo que o sistema discorde. Eu vejo da seguinte maneira, não é para a gente estar vivo no momento da glória que a gente está nessa luta. É para que a próxima geração possa ter viver no mínimo de decência e liberdade. Eu, sinceramente, não acho que eu vou estar vivo quando o Brasil estiver, vamos dizer, saudável novamente, o bom senso esteja reinando. Acho que vai levar décadas. Mas se a gente não aproveitar, e mesmo que a gente tiver que se sacrificar agora para dar um passo em direção a isso, então desista de tudo. Sinceramente, não tem por que estar vivo, então. A gente está fazendo isso para a próxima geração, para os nossos filhos. Então eu faço um clamor aqui a todos que foram censurados, mas têm medo de falar sobre isso. Fale, pelo amor de Deus, fale. Tem que ser agora. Nós estamos vendo aí uma mudança dos ventos que nunca aconteceu. Nunca. Muita gente está falando um alarmismo. Eles estão vindo só para falsear uma tentativa, só para... Não quero saber se é ou se não é. Eu não vou pensar tão adiante disso. Tem uma oportunidade. É uma comissão que vai ser ouvida no mundo inteiro. Vieram ao Brasil como o primeiro país depois da posse do Donald Trump, e depois dela ameaçar retirar os fundos, há uma possibilidade, na minha opinião, muito maior deles estarem vindo buscar a verdade e mostrar serviço. Eu acho que eles querem sair daqui mostrando serviço. Então, se a gente abrir mão dessa oportunidade, então desiste de tudo, então. O Isaías Alves fez um superchat e perguntou: advogado do Gilmar Mendes, ou advogado ligado ao Gilmar Mendes, que é vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, faz parte da comitiva, até onde sei, ele não é dessa relatoria sobre liberdade de expressão, portanto ele não deve estar nesse grupo, né, deputado? Não é. Faz Costa, parte você quer fazer uma última... dessa comitiva, não. Só um minuto, Alonso. Ele obviamente, ele faz parte do tribunal, assim como advogados de senadores republicanos, pessoas ligadas a deputados republicanos também. Então, existem pessoas de direita, pessoas de centro. Há uma maioria, mas não esmagadora, de esquerda nessa comissão. O Pedro Baca mesmo é visto como uma pessoa de centro. E se você entrar no perfil dele no Twitter, ele posta muito sobre ele no Twitter, inclusive ele fazendo indagações em diferentes países sobre jornalistas que foram presos, jornalistas que foram censurados. Eu vi um no Twitter, ele na Colômbia, falando de um jornalista da Colômbia que tem sido censurado e processado, jornalistas na Venezuela que estão presos também por conta do seu trabalho, e ele demonstra claramente uma revolta por conta disso. Aí eu vou falar para uma pergunta. Então, no Brasil, nós temos quantos jornalistas censurados? Ele vai na Colômbia por causa de um jornalista que foi censurado, tá? E faz uma audiência. Quantos jornalistas no Brasil nós temos censurados? Quantos jornalistas no Brasil nós temos presos, ou com mandato de prisão, ou que foram obrigados a fugir do Brasil para não serem presos, com passaporte suspenso, com contas bancárias presas? Eu acho que, sinceramente, dentre os 10 países que ele visitou no ano passado, nenhum chega perto da situação que é o Brasil. E ele é visto como um cara de centro. Eu não quero ninguém de direita aqui, não. Só quero uma pessoa que tenha um mínimo de bom senso, né, para escrever algo que seja próximo à verdade. Deputado, algo que quase ninguém fala, o senhor pode também tentar levar isso até essa comissão aí que está aqui, esse grupo que está aqui, que está no Brasil, que é a AGU agindo como advogado particular, uma banca de advogados particulares do Lula e processando jornalistas por crime de injúria, quando o que está sendo feito sempre são críticas, né? É uma crítica política, análise política, mas a AGU tem agido dessa forma, processando jornalistas por crime de injúria. Boa. Está no relatório que nós vamos entregar para ele e, curiosamente, no ano passado, houve uma visita da comissão aqui, não de forma oficial como é essa agora, né, mas o STF e o governo, e tem foto lá do Messias com o pessoal da Comissão Interamericana, o Jorge Messias, o cara da AGU, tirando foto com o pessoal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É uma daquelas ironias da vida, né? Lacombe, pegando o gancho, então, para o deputado, né, eu quero trazer aqui à tona uma mensagem do Mário Naufal, né,
dizendo que um juiz de corte internacional, né, estava sendo, enfim, um procurador do ICC, né, do International Court, estava sendo, de alguma forma, sancionado, né, pelo governo do Trump, né, sendo alvo de investigações por mexer com cidadãos americanos. Né? Olha. Por que eu estou trazendo isso à tona? O Elon Musk retuitou isso e tudo. Por que eu estou trazendo isso à tona, deputado? Cada um tem o seu papel, cada um sabe do seu calo, né? E eu mesmo vejo com toda a humildade casos muito piores do que o meu, até porque, como o senhor disse, né, muitos de nós estamos aqui nos Estados Unidos e outros estão enfrentando isso no Brasil com todo o risco que se envolve e sabendo que imunidade parlamentar hoje em dia não quer dizer muita coisa. Mas eu sou um cidadão americano. Então a pergunta que eu quero fazer é essa, né? Nós temos que levar adiante, e o senhor Baca tem que tomar conhecimento disso, tudo, que dentre os censurados, perseguidos, passaporte cancelado, que coisa que nem traficante sofre, censura prévia, que é vedada pela Constituição brasileira, né? Diferente de tirar o conteúdo que eles acham problemático. Eu estou sob censura prévia há 2 anos. Conta bancária congelada. Ele fez isso com um cidadão americano. O senhor acha que isso pode, de alguma forma, mudar um pouco esse jogo? Você acha que isso é relevante como uma peça nesse tabuleiro? Porque, afinal de contas, o governo Trump está vindo com uma pegada bastante nacionalista. Aliás, a Casa Branca está divulgando agora a imagem do Golfo da América, né? A imagem oficial que eles têm do Golfo da América agora, que não é mais Golfo do México. E, de alguma forma, eles fizeram isso que eles fizeram com um cidadão americano. Isso pode ser algo a ser levado em conta, deputado? Posso só colocar o print para passar para o deputado? Só colocar o print da notícia dessa semana, essa notícia aí, o Trump autorizando sanções contra o ICC, né, o International Criminal Court, que é o Tribunal Penal Internacional, numa tradução livre, e na ordem, eu li a ordem do Trump e ali está bem especificado que bens podem ser congelados aqui nos Estados Unidos de membros do ICC, para os membros e para as suas famílias, e visto e entrada também aqui nos Estados Unidos, isso tudo será bloqueado. Então, o Trump afirma na ordem que o ICC ele expande a sua jurisdição de maneira ilegal e que abusa do poder. Então, essa pergunta do Consta é bem interessante, deputado. Olha, eu tenho certeza que, nesse primeiro momento, obviamente, eles vão tomar as ações para proteger cidadãos americanos. Essa questão do Elon Musk, por exemplo, eu acho que é um dos motivos que vai trazer a atenção deles com uma intensidade muito maior aqui para o Brasil, né? Porque aqui foi onde houve um ataque maior à empresa, e não só Elon Musk, mas aos sócios da SpaceX, que não tinham absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo e sofreram com essa consequência de tabela. Pode ter certeza que vai vir penalidade, vão vir punições aí, vai vir restrições, sanções, e a gente está vendo que esse governo do Donald Trump, ele veio realmente para fazer aquela mudança, né, gente? Eu acho que tanto vocês quanto eu, nós estamos, assim, chocados no bom sentido. Nós esperávamos que ele viesse mesmo para fazer aquela mudança, mas o que ele está fazendo, gente, às vezes eu me pego rindo pro nada, pensando em tudo que ele está fazendo aí, e como isso vai afetar o mundo inteiro, não só a questão da vida dos americanos, mas o que ele está fazendo aí, como boa parte desse sistema de censura e perseguição e socialista, progressista, é financiado pelos Estados Unidos, pelo Deep State, ele tá salvando muitas pessoas. Eu vi também um caso recente, não sei se foi um secretário de Estado, que fez uma declaração muito forte contra o Reino Unido, por conta dessas leis que eles estão querendo aprovar no Reino Unido, que impactaria diretamente empresas americanas, como a Meta, o X, Google. Talvez vocês saibam quem é, mas foi um secretário de Estado, não foi o Mark Rubio, eu não lembro quem era, e ele faz uma declaração forte que se o Reino Unido fizer isso, eles vão sofrer as consequências, porque eles estão querendo criar uma legislação internacional que pode prejudicar a liberdade de expressão no mundo inteiro, não só no Reino Unido. Então eu estou vendo assim que ele está indo para todos os lados, né? Ele não está focando seu armamento apenas num país ou num Tribunal Penal Internacional.
ele está tentando realmente resgatar a liberdade de expressão no mundo inteiro. Isso nos dá um pouco de esperança, né? Eu até comento com os meus amigos assim, lá vai eu ser ingênuo de novo para ter esperança. Né? Porque a sensação que a gente tem é que toda vez que a gente vai ter esperança sobre alguma coisa no Brasil é uma ingenuidade e que mais cedo ou mais tarde a gente vai sofrer aquele baque. Mas dessa vez eu estou me liberando para ingenuamente ter essa esperança, porque tudo leva a crer que, sim, mudanças boas virão. Deputado, para a gente encerrar, prometo, a Marlene Fernandes fez aqui um superchat perguntando o caso do Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, também vai ser levado à comissão da CIDH? Olha, do Silvinei Vasques, eu não sei, eu espero que a família dele, o advogado dele, tenha enviado um e-mail, eles não entraram em contato com a gente. Quem entrou em contato com a gente foi o Coronel Naime, né, que, se eu não me engano, era o comandante da polícia do DF, o Coronel Naime, e aí nós indicamos para a esposa dele, Mariana, como que ela deveria fazer, ela enviou o e-mail e nós pedimos, na sequência, que os assessores do Pedro Baca destaquem esse e-mail para que ele seja lido, porque, como eu disse, são milhares de e-mails que estão chegando e a gente direciona a atenção para um ou outro. Do Coronel Vasques, não, infelizmente, não chegaram até nós para que a gente pudesse fazer esse direcionamento.